Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Então, meus amores, vocês vão abrir o livro de Geografia na página 253 e vamos iniciar nossa aula falando sobre economia, certo? Então, a gente sabe o quê? Que os produtos que utilizamos, eles passam por várias etapas para que sejam consumidos. E o conjunto de pessoas que exercem essas atividades está distribuído em três setores. Setor primário, que está ligado às atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo, exemplo, extração de látex, coleta de frutos, pesca e entre outros. O setor secundário, que está ligado às atividades da indústria, que transforma a matéria-prima em produtos industrializados, exemplos, carros, roupas, sorvete, etc. E o setor terciário, que está ligado diretamente ao comércio varejista, que é a prestação de serviços, aos transportes, entre outros. Exemplos, professores, advogados, lojas de comércio e assim sucessivamente. Observe que o café, que é a matéria-prima, ele é plantado no setor primário, colhido e transportado para a indústria pelo setor secundário, para depois de industrializado ser vendido nos supermercados ou cafeterias, que é o setor terciário, certo? Beleza? Então vamos fazer um pequeno exercício? Então vamos lá. Em seu município há plantações? Se existem, quais produtos são plantados? Ou seja, aqui existe sim. Quais são os produtos? Os produtos plantados são frutas, mandioca, batata, entre outros, certo? Segundo, existem indústrias em seu município? Se sim, escreva o nome de algumas e o que elas fabricam. Se não existir, escreva o nome de alguma indústria que você conhece e o que elas fabricam. Então já sabe, né? Escreve o nome da indústria aí e o que fabrica, beleza? Terceira, existem estabelecimentos comerciais em seu município? Escreva o nome de alguns e o que eles vendem. Aí existem números, né? Como supermercados, a CIA, que é loja de roupa, entre outros, certo? Quarta, relacione os setores que estudamos às atividades citadas nos quesitos 1, 2 e 3. Então, setor primário é a da questão 1, setor secundário da questão 2 e setor terciário a questão 3, certo, gente? Então, dos setores estudados, quais se destacam em seu município? O maior destaque é o setor terciário, que é o comércio, certo? Beleza? Então, vamos lá para o próximo assunto, que é exatamente o comércio. Então, tudo que as indústrias produzem precisa chegar até as pessoas. Quanto mais compradores houver, maiores serão os ganhos das indústrias. Então, a relação entre quem produz e quem consome ou usa os produtos é feita através do comércio. Assim, o comércio é toda e qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços. Em geral, quem comercializa e faz com vistas a obter lucro, certo? Então, na imagem acima, nessa imagem aí que tem aí, a gente vê o mercado de São José, localizado no Recife, no estado de Pernambuco. Então, nesse local, são comercializados alimentos, artesanatos, utilidades domésticas, entre outros. Então, a atividade comercial ocorre tanto no campo quanto na cidade. A área rural, ela fornece a matéria-prima produzida pela agricultura e pecuária para a área urbana. E a área urbana, por sua vez, fornece materiais, suprimentos, equipamentos, maquinário, utensílios, vacinas, produtos para a agricultura e pecuária, ou seja, para as atividades tipicamente desenvolvidas na área rural. Então, o comércio ele pode ser classificado de diversas formas, em relação à utilização do dinheiro, que no caso é comércio direto ou indireto, em relação à quantidade de produtos, que pode ser de bens e mercadorias, pode ser atacadista e varejista, ou em relação ao local de comercialização, que pode ser interno ou externo. Vamos conhecer cada um deles, certo? E vamos iniciar com o comércio direto. O comércio direto é aquele que acontece por meio de troca direta de produtos, sem a utilização de moeda vigente no local, certo? Já o comércio indireto, ele acontece por meio de troca indireta, na qual utiliza a moeda vigente no local. Temos também o comércio atacadista, que é aquele que comercializa grandes quantidades de mercados ou produtos.
E o comércio varejista, que é aquele que comercializa pequenas quantidades de mercado ou produtos. Também temos o comércio interno e externo. O comércio interno é realizado pelas empresas numa comunidade ou entre comunidades, bairros, cidades ou estados. É o comércio que acontece dentro de um mesmo país. Já o comércio externo ou internacional é aquele realizado pelas empresas de países diferentes. Esse comércio ele pode ser dividido em dois tipos, que é a exportação, que é quando o país vende produtos para outros países, e a importação, que é quando o país compra produtos de outros países, certo? Temos também o comércio informal, que o comércio informal é formado por comerciantes que trabalham sem autorização dos órgãos competentes para vender suas mercadorias. Esses comerciantes, eles não pagam impostos, não têm vínculo empregatício com nenhuma empresa e muitas vezes são chamados de vendedores ambulantes. Atualmente, já existem ambulantes que estão registrados e autorizados pela prefeitura para trabalhar em alguns locais, como praias, entre outros. Temos também o comércio eletrônico ou e-commerce. O comércio eletrônico é um tipo de transação comercial realizado por meio de equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets, smartphones. O uso da internet e dos cartões magnéticos facilita o comércio eletrônico, pelo qual é possível realizar vendas e compras de mercadorias sem comparecer fisicamente ao estabelecimento comercial. Atualmente, o comércio eletrônico tem se expandido bastante devido ao maior acesso da população à internet. Então, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce deve crescer ainda mais e aumentar a sua participação em relação ao varejo tradicional. Então, vamos observar como o número de consumidores online Vamos observar a numeração, né? Quantos consumidores online tivemos entre 2004 até 2014, né? Agora vamos falar um pouco sobre consumo. No nosso dia a dia, estamos sempre consumindo. Mas o que significa consumo, né? Então, consumo pode ser a despesa, o que gastamos, a quantidade que utiliza ou a ingestão de alimentos. Então, o consumo também é uma atividade econômica que consiste na utilização, destruição ou aquisição de bens ou serviços. O consumo pode ser essencial ou supérfluo. O consumo essencial se refere à compra de bens indispensáveis para a nossa sobrevivência, enquanto o consumo supérfluo se refere a bens que são dispensáveis para a nossa vida. Por exemplo, comprar um novo par de sapato sem necessidade. Então, vários fatores levam ao consumo. A propaganda de produtos, a praticidade que o produto pode proporcionar e até mesmo para demonstrar à sociedade o status relacionado àquela compra. Alguns dos produtos que compramos acabam sendo jogados fora sem querer, sem sequer usarmos direito. E isso prova que eles são produzidos desnecessariamente. Então, o consumo exagerado desses produtos desnecessários e o desgaste irresponsável desses bens são fatores que contribuem para o surgimento de problemas ambientais. O consumo responsável dos produtos ajuda a agredir menos o meio ambiente. Então, para reduzir o impacto desses problemas, a gente pode fazer o quê? Consumir produtos reciclados, rejeitar produtos de recursos não renováveis, comprar apenas o que realmente necessitamos, reutilizar embalagens, doar o que não queremos desde que estejamos em bem estado e assim sucessivamente, certo? Aí aqui a gente tem a tabelinha do que foi falado antes dos consumidores online, os números de consumidores em milhões, de 2014 de 2004 até 2014, ou seja, houve um crescimento bem significante, certo? Vamos falar um pouco sobre o consumismo. Então, o consumismo ele está relacionado a um modo de vida em que existe uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços e pode ser definido como uma espécie de compulsão que leva as pessoas a comprarem sem ter uma real necessidade dos bens.
mercadorias ou serviços. Então, as empresas elas recorrem à mídia com o objetivo de divulgar seus produtos e aumentar suas vendas. E a cada dia, mais mercadorias são oferecidas às pessoas. Então, às vezes, os consumidores são levados a comprar produtos por influência da publicidade e da propaganda presentes nas televisões, nos jornais, nas revistas, nos outdoors, na internet. Então, por isso, antes de adquirir um determinado produto, é importante refletir sobre a real necessidade de comprá-lo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre circulação de bens. Os bens e serviços eles são considerados utilidades econômicas que satisfazem as nossas necessidades. Então, depois que o produto é produzido, ou seja, criado, ele deve ser levado para o consumo. A circulação de um produto consiste no ato de encaminhar os bens para o seu consumo. Quando os bens econômicos entram no campo de circulação, recebe o nome de mercadorias. Todo produto que consumimos circula desde que a matéria-prima até chegar ao estabelecimento de venda. Alguns bens eles circulam, mas não se movimentando, ou seja, saindo de um lugar para outro, como é o caso dos imóveis nesse caso. Sua circulação se dá pela mudança de proprietário. Então, como o homem não vai para poder produzir tudo o que necessita, então ele permuta os produtos que deseja, ou seja, ele faz uma troca a mercadoria que precisa por dinheiro. Essa permuta é o que faz o produto circular, certo? Vamos fazer um pequeno exercício? Então vamos lá. Escreva abaixo como podemos definir comércio, ou seja, o que é o comércio? A gente viu que comércio é toda ou qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços, certo? Segunda, preencha os espaços abaixo com os tipos de comércio existentes. A gente viu que existe o comércio direto, indireto, atacadista, varejista, interno e externo. Terceira, observe os estabelecimentos comerciais e escreva o nome de alguns produtos que podemos encontrar em cada um deles abaixo. Nesse primeiro, a gente tem uma padaria, né? Então, a gente pode encontrar pão, leite, queijo, ovos, entre outros. Aí, nesse do meio, a gente tem uma farmácia. Então, a gente pode encontrar remédios, termômetros, materiais de higiene pessoal, fraldas, entre outros. E nesse último, a gente tem uma loja, que a gente pode encontrar roupas, calçado, materiais de higiene, alimentos e etc. Quarta, escreva o nome de alguns estabelecimentos comerciais que existem no município onde você vive. Aí vocês podem copiar o nome de alguns supermercados, lojas de roupas, de calçado, entre outros, certo? Vamos lá. Próximo assunto é a prestação de serviços. A prestação de serviços, ela corresponde à comercialização de serviços que utilizam trabalho físico ou trabalho intelectual como principal atividade. Então, atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou empresas, como serviço de atendimento, de lazer, de suporte, de advocacia, médico-hospitalares, turísticos, alimentícios, de saúde, de educação, de comunicação, de transporte, jurídico e assim sucessivamente. Há estudos que indicam que a prestação de serviço é a atividade econômica que mais gera empregos em nosso país nos dias atuais. É interessante observar que com grande frequência surgem novas necessidades na sociedade e, consequentemente, novos serviços a serem prestados para atender a essas necessidades. Então, por isso, esse setor econômico é dinâmico e está crescendo. Os lugares economicamente mais desenvolvidos, eles são aqueles nos quais as prestações de serviços se destacam pelo uso da tecnologia. Assim, serviços médicos avançados, como mapeamento genético, por exemplo, em geral não são oferecidos nos lugares mais pobres, que não contam com investimentos públicos ou privados para tanto. Por outro lado, nesses locais, é comum observar a ocorrência de prestações de serviços por trabalhadores autônomos, isto é, trabalhadores que exercem suas atividades por conta própria, como manicures, engraxates, costureiras, vendedores de picolé e muitos outros. Alguns dos maiores desafios da prestação de serviços são as necessidades de os profissionais desenvolvidos estarem em constante formação, aperfeiçoando seu conhecimento e habilidades, e empregando novas técnicas ou tecnologias na execução dos serviços.
Quanto à qualidade na prestação de serviço, a gente sabe que a qualidade na prestação de serviço é um diferencial que atrai clientes e mantê-los satisfeitos. Prestar serviços de qualidade não apenas estimula a competitividade, como também favorece a lucratividade. Além disso, prestadores de serviços que trabalham diretamente com o atendimento ao público devem buscar aprimorar essa relação, desenvolvendo habilidades como ter empatia, saber ouvir, ser educado, respeitar o cliente, ser prático e eficiente, utilizar uma linguagem eficiente e clara, certo? Então, meus amores, a nossa aula de geografia termina aqui, certo? Vocês observem a atividade proposta no Classroom e na agenda. Qualquer dúvida pode me perguntar que estarei aqui auxiliando vocês. Super beijo e bons estudos!